Bom, boa noite a todas e todos. É um super prazer a gente estar aqui hoje para fazer o lançamento dos dados do Observatório Criança Não é Mãe, um projeto do coletivo desenvolvido durante vários meses. A gente está com a equipe toda aqui, para que a gente possa apresentar pelo menos uma parcela, não vai ser tudo, porque há uma quantidade de dados muito grandes, mas uma parcela de dados que a gente conseguiu mapear sobre violência, gestação e parto de crianças e adolescentes no Brasil. Pode passar. Esse projeto ele é fruto de uma emenda parlamentar e, para fins de transparência, é importante a gente dizer isso para todo mundo. É uma emenda parlamentar vinculada ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, e vocês podem ver os dados da emenda tanto no site do coletivo, quanto no site do Observatório Criança Não é Mãe, quanto também aqui na apresentação, mas eu não vou ficar falando detalhadamente sobre ela, porque eu acho que esse é uma informação que pode ser facilmente lida e encontrada. Pode passar. O projeto do Observatório Criança Não é Mãe, ele é um projeto que foi desenhado inicialmente a nível municipal e que depois a gente expandiu enquanto coletivo para nível federal. E a ideia é que a gente conseguisse mapear dados sobre gestação e infância, na infância e na adolescência no Brasil. Então, inicialmente, a gente fez um olhar para o município de São Paulo e, a partir do recebimento da emenda federal, a gente conseguiu expandir esse projeto para que a gente olhasse para essa questão a nível de todo o nosso país. A gente reúne dados no observatório, tanto do número de crianças e adolescentes que gestaram e pariram no Brasil como um todo, de forma ampla, mas de forma específica, segmentada. E no projeto federal, a gente também fez olhares individuais sobre questões ligadas a casamento infantil, sobre questões ligadas à violência, para complementar essa análise da gestação que inicialmente deu início ao projeto. Pode passar, Ju. Antes da gente entrar especificamente nos dados, acho que é importante eu fazer um agradecimento para toda a equipe. Isso é formal, mas é muito importante. Então, foi uma equipe coordenada por Ellen e por Júlia. Pode passar, Ju. Mas que contou com a presença de muitas outras pessoas que foram essenciais e que, na verdade, eu acho que eu não consigo imaginar a gente com uma equipe melhor que a equipe que a gente teve. Assim, foi uma equipe extremamente diversa, que trouxe análises muito importantes e que certamente, né, as pessoas que estão constantemente contribuindo com os projetos do coletivo não poderiam ter feito essas análises sozinha. Então, queria agradecer a Clara Vardi, que está aqui com a gente, a Isa, que já faz parte da equipe do coletivo, a Ana, que também está aqui com a gente, a Isabela Santana, que hoje não está, mas que colaborou com a produção e análise dos dados, a Ellen, que eu já agradeci pela coordenação do projeto, Júlia Jimenez, que fez a parte do web design, a Ju Guadanucci, que é da comunicação do coletivo e que também contribuiu com esse projeto, a Ju Piazza, que é advogada do coletivo, né, e que também coordenou, a Juliana Vitória, que foi uma das pesquisadoras, junto com Clara, com Ana, Kelly, que apoiou é, Júlia na elaboração do site, no serviço do web design, a Marina Vergueiro, que apoiou na parte de comunicação e ainda está apoiando na parte de comunicação e assessoria de imprensa do coletivo. Pode passar, Ju. E é isso. Ah, não, eu não vou agradecer a mim mesmo. E eu ajudei. Desculpa, gente. A Kelly está aqui comigo. Mas eu também colaborei, mas acho que de uma forma muito mais distante. O restante da equipe que eu coloquei aqui teve um papel muito mais essencial que o meu, na condução do processo, na produção dos dados e na construção das análises que elas mesmas vão apresentar para vocês. De forma muito breve, eu vou querer só expor a metodologia que a gente utilizou e também fica a cargo das pesquisadoras, no momento que entrarem, poderem complementar qualquer comentário que eu fizer, porque eu vou fazer uma análise muito rápida a partir da nota metodológica que a gente já fez, na própria publicação. Pode passar, Ju. Então, para a elaboração para a elaboração da base de dados que a gente produziu para o Observatório Criança Não é Mãe, a gente usou basicamente esses quatro sistemas de informação que estão colocados aí. Então, o sistema de informação sobre nascidos vivos no período entre 2019 e 2023,
o sistema de informação sobre mortalidade no período entre 2019 e 2024, o sistema de informação hospitalar no período de 2019 a 2024 e o sistema de informação de agravos e notificação no período de 2019 a 2024. Por que que há essa diferença, né? Em alguns a gente utilizou 2019 a 2024, em outros em 2019 a 2023, porque dependia da atualização que a gente tinha da base de dados na época. Então, a gente fez o esforço de utilizar o recorte mais amplo possível para que a gente tivesse os dados mais atualizados possíveis, mas também não dá para utilizar dados que não estão ainda disponibilizados no DataSUS, né, nos sistemas do SUS. Então, por isso que a gente fez esse recorte diferenciado para o SINASC. Pode passar, Gil. Sim. Gil? Você me ouve? Te ouço, mas não vejo passar. Não tá no recortes e marcadores? Não, tá em sistema de informações sobre nascidos. Ah, agora sim. Oi? Acho que vale dizer que a gente utilizou como recortes para essas bases de dados um determinado perfil, porque a gente estava querendo olhar para questões ligadas à gravidez na infância e adolescência, e por isso a gente utilizou o recorte de dados de 8 a 17 anos. Importante dizer que, por conta da classificação de estupro de vulnerável, a gente utilizou a idade de 8 a 14 anos, e a gente incluiu os dados de meninas com 14 anos, porque, apesar de uma pequena parcela delas talvez não estar grávida em decorrência de uma presunção de violência, que seria menor de 14, a gente utilizou isso porque não daria para distinguir a quantidade de dias que a pessoa tinha a partir da data de nascimento pelo sistema da base de dados. Ele só nos traz a idade completa. Então, só para saberem que a gente utilizou para pensar a questão de estupro de vulnerável, a idade de 14 anos também. Foram sempre pessoas do sexo feminino, e a gente traz sempre um olhar de interseccionalidade para cada uma das análises que vocês vão verificar. Então, a gente trouxe e pediu para que a nossa parceira na produção de dados, que é a Moca, trouxesse questões de raça, cor, região, estado civil, escolaridade, endereço, domicílio, ocupação, entre outras questões que nos permitiam fazer uma análise um pouco mais aprofundada dos dados. E agora eu vou passar diretamente para que as pesquisadoras possam trazer um pouquinho a informação mais interessante, que é o que a gente encontrou a partir dos dados que a gente compilou. Acho que é a Ana agora, né, Ana? Eu te aviso sobre o tempo. Certo, boa noite. Queria iniciar agradecendo, né, a oportunidade de fazer parte dessa equipe e também de estar aqui essa noite com vocês, né? Eu vou apresentar junto com a Juguada. Eu sou Ana Miguel, eu sou dentista de formação, mas fiz residência, mestrado e estou terminando doutorado de saúde coletiva com ênfase em epidemiologia. Vou apresentar aqui junto com a Juguada, né, um pouco sobre quantas e quem são as crianças e adolescentes que engravidam no Brasil. Então, né, só para a gente contextualizar, a gravidez na adolescência ela é definida pela Organização Mundial da Saúde como aquela que ocorre até os 19 anos e constitui um fenômeno global com múltiplas causas e impactos relevantes na esfera individual e social. A adolescência, compreendida entre 10 e 19 anos pela OMS e de 12 a 18 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil. Ele é um período, né, de intensas transformações que requer suporte e proteção. Quando ocorre nesse contexto, a gestação ela pode interromper processos formativos essenciais, afetando o desenvolvimento psicossocial e comprometendo a saúde, a escolaridade, a autonomia e a perspectiva de futuro. Pode passar, Ju, por favor. Então, através da análise do projeto, né, dos dados, né, como Lê já falou, que a gente utilizou o sistema de nascidos vivos, o SINASC, né, a gente teve uma real dimensão do fenômeno no Brasil. Né, a gente analisou de 2019 a 2023 e a gente teve 822.892 registros de nascidos vivos cujas mães tinham idade entre 8 e 17 anos.
né? Então, quando a gente faz um cálculo a partir desse dado total de 822 mil, a gente tem uma média de 450 crianças e adolescentes que dão à luz todos os dias do Brasil. Né? Desses, 405 são adolescentes, né, na faixa etária de 15 a 17 anos, e 45 são crianças, né, menores de 14 anos. Então, enquanto 90% dos casos ocorrem no final da adolescente, os 10% restantes, eles representam a violação de direitos em idades críticas, né? Porque a gente sabe que pela própria Constituição, né, brasileira, manter relação sexual com menores de 14 anos é um estupro de vulnerável presumido, ainda que seja consensual. Pode passar, Ju. Então, aqui a gente tem um gráfico com a representação da distribuição ao longo do tempo, né, de 2019 a 2023, dos registros dentro da faixa etária que a gente analisou. E aí a gente pode ver que praticamente todas as idades e faixa etárias, né, houve um decréscimo ao longo desse tempo, mas que o volume do registro ainda é muito grande, né? Tanto que a gente tem, assim, em dados, em informações, em relatórios, que o Brasil ocupa o segundo lugar na América Latina de nascimentos, né, de mães adolescentes, né, e a gente pode ver que a única idade em que se manteve praticamente constante, assim, a faixa etária foi 14 anos, 13 e de 8 a 12, que a queda foi muito pequena. Inclusive, na idade de 14 anos, entre um ano de 2022 e 2023, houve até um aumento. Pode passar, Ju. E aí, aqui a gente tem a distribuição racial dessas meninas, né? Aqui a gente começa a delimitar quem são essas meninas, né? Qual o perfil, quem são essas meninas que engravidam no Brasil, na adolescência e na infância, né? Então a gente tem que 68,14% desses registros são de meninas pardas, 5,84 de meninas pretas, e aí quando a gente analisa, né, a partir da raça cor negra, que é a junção de pretas e pardas, a gente tem mais de 70% do volume de nascimentos, né? 19,72% são meninas brancas, 2,73% de meninas indígenas, 0,33% de amarelas e 3,25% foi classificado como desconhecido. E aí, como profissional de saúde, né, eu tenho até que frisar a questão dos dados desconhecidos, né, que é um problema, porque a gente precisa saber delimitar o perfil de quem são essas meninas, como eu falei, para que a gente possa direcionar políticas públicas e ações para o grupo mais vulnerável. Então, é um dado que se perde, que a gente pode estar qualificando. Pode passar, Ju, por favor. Então, quando a gente analisa, né, a raça e o risco com relação à vulnerabilidade, né, dessas crianças e adolescentes, a gente tem que a gravidez em crianças e adolescentes negras ocorre 3,75 vezes mais do que em meninas brancas, né? Então, como eu falei, 74% do volume de registro dessas mães na faixa etária de 8 a 17 anos são meninas negras. Isso quer dizer que a cada 10 a gente tem 7 meninas negras que engravidaram. Né? Então, a predominância de meninas negras, né, e indígenas, que apesar do percentual ser de 2,7, mas a gente sabe que a população indígena no Brasil ela é menor, né? Então, percentualmente, é um valor significativo, é um resultado da vulnerabilidade socioeconômica e de processos históricos de exclusão dessa população. Pode passar, Ju. Aqui é Ju Quata. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Júlia, vou dar continuidade no perfil, né, dessas crianças e adolescentes. E aqui eu trago a região, né, do Brasil onde mais acontece essa distribuição por região. Então, a gente tem a predominância. Tá, mais 4 minutos. A gente tem a predominância do Nordeste, seguido do Sudeste, e então do Norte. Então, o Nordeste com 35%, o Sudeste com 27% da concentração dessas gestações, desses nascimentos, né? Mostrando também a desigualdade estrutural, assim, e histórica do Brasil. Pode passar. Aqui a gente tem essa divisão
dos registros por municípios, e aí São Paulo concentra o maior número, com 24.000 nascimentos, seguido do Rio de Janeiro, Manaus, Recife, Brasília. Então a gente vê uma predominância nas capitais, e isso também tem a ver é, com a um número elevado populacional mesmo dessas cidades, mas também revela desigualdades estruturais que estão acontecendo no ambiente urbano, né? Pode passar. E aí, quando a gente vai ver também essa questão do ciclo de revitimização, porque dessas meninas, muitas delas, então a gente tem 13% dos nascidos vivos, são filhos de mães que já haviam vivenciado ao menos uma gestação anterior. Dessas gestações, 667 eram crianças com menos de 14 anos. Então, a gente percebe que acontece a primeira gestação e esse abandono sistêmico leva a uma revitimização de uma nova gestação. Essa reincidência por idade acontece principalmente nas meninas de 17 anos, seguidas de 16 anos, mas tem esse número significativo de 667 crianças com menos de 14 anos que já tinham gestado uma vez, né? Então, o que é bastante chocante e mostra mesmo essa questão de vulnerabilidade, de falha de proteção dessas meninas. Pode passar. Ju, acho que agora sou eu. Estão Sim, conseguindo me ouvir bem? Vocês estão Super conseguindo me bem, ouvir bem? super bem. Ah, tá. Beleza. Gente, boa noite. Eu sou a Clara Ward, eu sou mestra e doutoranda em sociologia e aqui nessa pesquisa eu atuei como pesquisadora. Queria agradecer também pela essa oportunidade, foi muito assim, foram muitos aprendizados, né, durante esse processo de lidar com tantos dados, de tentar analisar tudo isso dentro do contexto brasileiro, né? E pode passar adiante, por favor? Eu vou começar a tratar do estupro de vulnerável, que foi um recorte que a gente achou importante fazer, né? Como a lei já tinha sinalizado anteriormente aqui na apresentação. E aí, só para situar todo mundo, assim, que a gente tem, né, esse enquadramento no nosso Código Penal de que qualquer relação sexual com pessoas menores de 14 anos é considerado estupro presumido, né? Ou seja, estupro de vulnerável. E para falar desse fenômeno no Brasil, ele tem ganhado um debate muito grande, né? Inclusive o Fórum de Segurança Pública, que foi de onde a gente tirou esse dado dos 76%, né? Dizendo que 76% dos estupros registrados no país são contra crianças e adolescentes com menos de 14 anos. Então, assim, é um dado altíssimo que tem sido debatido principalmente dentro da segurança pública e as organizações feministas de mulheres também têm tentado trabalhar dentro de suas ações, né? O Criança Não é Mãe é um exemplo também dessa articulação que trabalha com esse tipo de dado. E aí, a partir dos dados do SINASC, a gente identificou que 82.604 bebês foram dados à luz, né, de crianças e adolescentes entre 2019 e 2023. E foi importante também trazer o recorte de como esse público sofre principalmente com riscos, né, de gestação, como vai ser trabalhado mais para frente em mais detalhes, mas é importante dizer que a gente identificou 52 internações de pessoas com menos de 14 anos por dia por causas ligadas à gestação. Pode passar adiante, por favor? Então, a gente tentou analisar, fazer um diálogo, né? Por mais que a gente não possa comparar diretamente os dados do SINASC com os dados do SINAM, mas a gente identificou
um registro de 45 partos por dia dentro do sistema de saúde, de nascimentos de crianças, nascimento de bebês vindo de crianças menores de 14 anos, e, por outro lado, dentro do registro do Sinan, né, que registra os casos de violência, a gente identificou apenas 8 casos por dia de violência sexual notificada, resultando em gravidez, né, desses casos também de meninas, de crianças e adolescentes menores de 14 anos. Então, tem uma discrepância aí que faz a gente pensar nessa subnotificação dos dados de violência, como esses casos que chegam dentro dos serviços de saúde são interpretados e registrados, né? E nesse total, a gente viu 18.130 registros nos últimos 5 anos. E dentro desse dado, a gente identificou uma incidência altíssima de meninas negras. A gente vai tratar em mais detalhes no slide adiante da desagregação racial, mas a gente viu um montante de 75,22%. E como a Letícia começou a analisar, né, falando da abordagem interseccional da pesquisa, em vários momentos a gente traz essa desagregação racial relacionada a outros marcadores sociais, mas aqui, nesse caso do estupro de vulnerável, a gente vê uma incidência realmente muito alta e discrepante, né, de meninas negras sendo registradas aí como vítimas de estupro de vulnerável e grávidas. Pode passar adiante, por gentileza. E como eu falei, aqui tem um detalhamento mais aprofundado dos dados raciais, com destaque de quase 70% de crianças e adolescentes pardas dando à luz, menores de 14 anos, e aí também tem 5,17% de crianças negras, e depois em sequência, né, passando para as brancas, tem um registro de 16,28%, de meninas indígenas 5,3% e de amarelas 0,28%. E como a Ana já tinha mencionado também na apresentação, a gente sempre fez questão também de sinalizar esses dados que não foram registrados, né? Que a gente perde o. A gente não consegue qualificar o dado, tem aí um registro de 3,46%, o que não é um dado altíssimo, né, de subnotificação racial, mas que sem dúvidas também impactam na forma que a gente qualifica esses dados. Pode passar adiante, por favor. Aqui tem um mapa falando da desigualdade de incidência do fenômeno a partir das unidades da federação, né? A gente criou esse gráfico que fala da taxa de nascidos vivos de crianças e adolescentes de 8 a 14 anos, de nascidos vivos de crianças e adolescentes de 8 a 14 anos decorrentes de estupro presumido por unidade da federação. Então, a gente consegue ter uma análise proporcional à população de cada unidade da federação, né? Então, eu não vou falar exatamente qual é a quantidade de caso a caso, que eu acho que a gente perde um pouco de tempo nisso, mas assim, só para vocês entenderem esse ranking das 10 unidades da federação que tem um número maior dessa taxa, né? São Paulo está com destaque com 0,038, né? E seguido então do Pará, da Bahia, Maranhão, Amazonas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, o Ceará e o Paraná, né? Para vocês terem uma ideia, essa última unidade da federação tem uma taxa de 0,014. E aí a gente vê que tem, assim, tem unidades da federação que estão localizadas no Sudeste, estão localizadas no norte do Brasil e também no Nordeste. E a gente vai analisar também regionalmente no próximo slide, por favor. Nesse slide, a gente vê que o Nordeste é a região que tem a maior porcentagem de casos. Então, contabiliza aí 38,7%, seguido do Sudeste, com 19 mil casos, totalizando 23%.
o Norte em sequência, com 22,6%, e depois o Centro-Oeste, com 8,1%. E o Sul também com 7,6%. A gente vê que o Centro-Oeste e o Sul têm um pouco mais de aproximação, e o Sudeste e o Norte também. Mas o Nordeste ele tem uma desproporção assim aumentada em relação até o Sudeste, que está em segundo lugar, né? Então, eu queria chamar atenção também para esse dado e passar adiante. Pode passar, por favor? O bastão para a parte de violência contra crianças e adolescentes. Bom, gente, então agora a gente passa a olhar para a questão da violência contra crianças e adolescentes, olhando um pouco para além, também da questão da gestação, mas sempre olhando em conjunto essa questão que é o principal foco do projeto. A gente puxou esses dados, então, do Sinan para verificar, dentro daquele recorte que a gente fez, crianças de 8 a 17 anos do sexo feminino, e a gente consegue ver aí que o número de violência vai sempre crescendo, né? Exceto ali com uma queda em 2020, muito em decorrência nas notificações na pandemia. É, e os casos de violência sexual também acompanhando, de certa forma, esse crescimento. Quando a gente olha esses dados mais no detalhe, a gente vai ver de novo aquela taxa relacionada à concentração das violências, principalmente em crianças e adolescentes negras. Então, 61,69% dos casos de violência sexual são contra crianças e adolescentes negras. A partir dos 10 anos, a gente tem um incremento da violência de forma progressiva. A gente vai ver isso no detalhe um pouquinho mais para frente. Quando de novo a gente olha para aquele número de gestações que são decorrentes de estupro presumido e o número de notificações de violência de estupro presumido, a gente vê que tem 15,89% dos casos que não são devidamente notificados, então parte deles são notificados, mas tem aí um número de crianças que estão parindo com menos de 14 anos e não estão sendo notificadas como violentadas no sistema. E além disso, desse número que a gente viu de violência sexual, 22.282 são casos que se interseccionam com gestação, o que pode significar uma gestação decorrente da violência sexual, o que é mais provável, ou uma gestação, uma violência que aconteceu durante uma gestação já em curso. Então, olhando mais aprofundadamente em relação à questão da raça, de novo, aquele dado se repetindo, né? Há maior vulnerabilidade de meninas pretas e pardas, então a gente tem, somando aí, 75,67%, né? São meninas negras. A gente tem um número de meninas indígenas bastante representativo ali, então de 4%, considerando a população, como a Ana já trouxe, é um número representativo. E aí a gente tem 17% de brancas, 0,87% de amarelas e também uma taxa de 2,13% de desconhecidas, que também remete àquela questão que Clara já trouxe de ausência de preenchimento do campo de raça-cor no Sinan, né? E aí, como eu tinha dito, as violências, a violência sexual, ela aumenta progressivamente a partir dos 10 anos, o que pode ter muito a ver com o fato de esse ser o momento em que essas meninas, essas crianças estão ali na puberdade, e aí acaba, né, influenciando, é o momento em que esses corpos começam a ser sexualizados perante a visão da sociedade ali. Então a gente vê que dos 15, 16 e 17 anos, que seriam as idades ali não decorrentes de estupro presumido, a gente tem uma soma ali de pouco mais que 20%, enquanto todos os outros casos são de crianças com menos de 14 anos. Esses dados são do Sinan, então do DataSUS, mas eles batem muito, essa taxa bate muito com os dados da segurança pública, se a gente for olhar para o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, essa questão racial também se repete nos dados da saúde. Agora eu também passo o bastão. Bom, então, meu nome é Juliana, boa noite.
Eu sou obstetriz, sou mestranda em saúde pública e, primeiramente, antes de começar, eu gostaria, né, de agradecer a oportunidade por fazer parte dessa pesquisa que é extremamente relevante e também pelo trabalho em equipe que foi muito bom. Então, eu vou falar sobre a mortalidade no ciclo gravídico puerperal entre crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Pode passar, Ju. Então, antes eu gostaria de contextualizar, né, o que seria a razão de mortalidade materna. Então, é um indicador de saúde que mede o número de óbitos femininos por causas ligadas à gestação, parto ou puerpério, até 42 dias após o parto, por 100 mil nascidos vivos. Só que nesse caso, na nossa pesquisa, a gente está chamando de razão de mortalidade no ciclo gravídico puerperal. Então, a razão de mortalidade materna, né, no ciclo gravídico puerperal em 2024, nós temos dados que mostram que crianças, né, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, a razão de mortalidade foi 74,97 por 100 mil nascidos vivos, comparando com todas as faixas etárias, que seriam todas as idades. Então, que foi 55,5 por 100 mil nascidos vivos. Ou seja, a maior risco de morte no ciclo gravídico puerperal entre crianças de 10 a 14 anos. Pode passar, Ju, por favor. Então, quando nós, né, focamos nos óbitos em adolescentes no período de 2019 a 2024, nós observamos que teve registro de 529 óbitos, né, de 12 a 17 anos, e as faixas mais afetadas foram de 16 e 17 anos. E os registros, eles são a partir de 12 anos, né? Então, nós utilizamos o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, e aparece a partir dos 12 anos. Então, essas gestações, elas estão associadas à vulnerabilidade extrema, né, como já vimos anteriormente, relacionado à violência sexual e casamento na infância, que veremos daqui a pouco. Pode passar, Ju, por favor. Então, esse gráfico, ele representa, né, ele mostra, ele ilustra o número de óbitos de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos por idade e ano. Então, né, reforçando o que eu já disse, podemos notar, né, que a faixa etária de 17 anos, né, a que mais obteve registros nesse período, e tivemos o pico em 2021, que pode passar, por favor, que já vamos entrar também na questão do impacto da pandemia de Covid-19. Então, a pandemia ela aumentou a mortalidade gravídico-puerperal em 54,19%, sendo metade dos casos diretamente ligados à Covid. Então, como vimos no gráfico, em 2021, foi o pico, né, com 135 óbitos, e tivemos uma queda em 2024 com 49 óbitos. Então, os grupos mais afetados, reforçando também o que as meninas já apresentaram, então, né, são pessoas negras, então crianças e adolescentes pardas e pretas, de baixa escolaridade e com maior vulnerabilidade social. E quais foram as consequências da pandemia, né? Então, a sobrecarga do SUS, a redução no acesso ao pré-natal, dificuldades na assistência obstétrica e o aumento de complicações e mortes evitáveis. Pode passar, Ju? Então, no recorte regional, né, nós notamos as desigualdades, como a Ju falou, a Clara também. Então, as regiões com maiores registros são as regiões Nordeste, Sudeste e Norte. A Nordeste com maior número de óbitos, né, então 169 óbitos, totalizando 35,5%, seguido da região Sudeste com 129 óbitos, sendo 27,1%, e seguido da região norte, com 102 óbitos, sendo 21,4%. Então, quando nós analisamos esses dados, nós chegamos aos vazios assistenciais, né, nas regiões mais afetadas, principalmente na região norte, nordeste e norte, a falta de infraestrutura e serviços de saúde materna, a desigualdade na distribuição de profissionais, impacto direto nas mortes evitáveis, deslocamentos longos para atendimento, comorbidades não tratadas e baixa escolaridade das gestantes. E quando nós esmiuçamos esses dados, né, de acordo com os estados em números absolutos, os estados com maiores registros de mortalidade no ciclo gravídico puerperal foi o Pará, com 58 registros, seguido do Maranhão, de São Paulo e Rio de Janeiro. E os estados com menores registros foram Amapá, com 1 registro, e Rondônia, com 4. Pode passar, Ju, por favor. Então, aqui esse gráfico, né, ele ilustra o número de óbitos dessas crianças e adolescentes por região e ano.
Então, como podemos ver, a região Nordeste, né, a que se destaca, com os maiores registros, principalmente em 2021, mas aí no caso são todas as regiões, exceto em 2019, com o Sudeste com um número maior de registros de óbitos. Pode passar, Ju, por favor. Então, né, como nós vimos, as crianças e adolescentes negras são as mais afetadas. Então, elas representam quase 70% das mortes no ciclo gravídico puerperal. Então, 59,17% foram pardas, né, são meninas e são crianças e adolescentes pardas, e 10,2% pretas. Então, aí já entramos na questão também do racismo estrutural como determinante da mortalidade, a violência obstétrica, que agrava o cenário, que sabemos que a violência obstétrica ela é mais cometida, né, contra pessoas negras, né, pardas e pretas, e relatos frequentes de negligência, maus tratos e procedimentos desnecessários. Pode passar, Ju, por favor. Então, quando e por que elas morrem? Então, 51% dos óbitos ocorrem até 42 dias após o parto, ou seja, durante o puerpério. As principais causas, segundo o CID-10, são por mortes, são causas, né, são mortes evitáveis. Os procedimentos associados, eles estão relacionados a complicações clínicas e cirúrgicas, então, por exemplo, cesárea, laqueadura, esterectomia. E o local da ocorrência ocorre principalmente em ambiente hospitalar, sendo 84,3%. E os eventos relacionados, os principais eventos relacionados a essas mortes são abortamento, esterectomia e exposição a violências. Pode passar, Gil, por favor. Então, aqui eu trouxe essa ilustração, né, para mostrar um pouco sobre as principais causas dessas mortes, que são hipertensão, hemorragia e eclâmpsia no puerpério. Então, esses dados hospitalares, eles registram as questões biológicas, mas também podemos ver que tem outras causas, né, evitáveis, como IST e verminoses não tratadas, violência armada e homicídio, desnutrição e anemia, e suicídio no puerpério, principalmente entre 16 e 17 anos. Então, o histórico das vítimas revela a falha do Estado perante vulnerabilidades multifacetadas, como nós já vimos aqui. Pode passar, Ju, por favor. Então, o que os dados nos revelam, né? A necessidade de fortalecer a saúde sexual e reprodutiva, o acesso a contraceptivos e educação sexual, o apoio psicossocial, qualificar a assistência obstétrica e neonatal, combater o racismo estrutural e melhorar os sistemas de informação. Agora eu passo a palavra para a Ellen. Bom, gente, continuando aqui então essa parte do acesso, né? Então, a Ju já deu, né, um panorama um pouquinho, a gente vai aprofundar um pouquinho em relação aos serviços de saúde especificamente. Pode passar, Ju. Então, assim, pensando na questão, né, do acesso ao aborto legal, considerando que a gente está falando de uma população que é vítima de estupro, né? Por ser uma população menor de 14 anos, então a gente está considerando o estupro de vulnerável nesses casos de relação sexual que leva a uma gravidez, né? Então a gente, nesse período de 2019 e 2024, no Brasil, a gente teve 22.282 casos, né, de gestação proveniente de violência sexual, né? Então, desses 64% são das crianças menores de 14 anos e, em contrapartida, a gente teve um registro, né, de acesso ao aborto legal de 5%. Então, nesse período de 5 anos, 22.282 crianças deram à luz, em contrapartida, 1.175 casos de aborto legal, sendo desses 39% no terceiro trimestre. Então, de 5 a cada 100 crianças e adolescentes que engravidaram em decorrência de estupro no Brasil, somente conseguem acessar o serviço de aborto legal. Então, o que a gente entende, né? Que existem algumas barreiras de acesso, né? Além de poucos serviços disponíveis, né, no Brasil, para o aborto previsto em lei, existe muita burocracia, né?
desinformação, falta de acolhimento adequado dos profissionais de saúde para identificação da violência, encaminhamento dos casos para os serviços legais, conhecimento do fluxo, né? Além de quando a pessoa chega no serviço de aborto previsto em lei, ter objeção de consciência dos profissionais de saúde e uma coisa que é ilegal, objeção de consciência institucional, né? Então, são algumas barreiras que a gente conseguiu identificar. Pode passar, Ju. E aí, o que a gente vai ter aqui nesse gráfico um pouco complexo, porque ele reúne algumas informações sobre os agravos de violência sexual que levaram a uma gestação nessas crianças, né? Por raça, cor, região e período da notificação da violência. Então, só para a gente entender aqui. No primeiro trimestre de gravidez, a gente teve, então, uma imensa maioria de meninas negras e pardas, né? E também na região norte e nordeste do país. E no segundo trimestre, essa prevalência segue, e no terceiro trimestre também. E aqui no cantinho do lado direito, a gente tem a idade gestacional ignorada. Ou seja, o que que esses números revelam para a gente, né? Pode passar, Ju. Que a gente tem, além de uma identificação muitas vezes tardia dessa gestação nessas crianças, uma peregrinação do serviço, que é um direito delas, né? Então, poucos hospitais habilitados para realizar o procedimento, né? Então, menos de 25% desses hospitais realizam o procedimento, uma alta concentração dos serviços disponíveis nas capitais e nos grandes centros, né? Então, na região sudeste, e uma baixa cobertura no norte, nordeste e centro-oeste. Então, onde tem mais concentração de serviços disponíveis para o aborto legal, a gente tem mais gente precisando desses serviços, né? E aí isso não né, como o gráfico anterior que a Ju mostrou, né, esse iceberg, né? Então, junto com a falta de acesso, o que que a gente tem? Falta de acesso à educação sexual e reprodutiva, de educação sexual, de profissionais de saúde muitas vezes mais conservadores ou menos quantidade de profissionais de saúde disponíveis e dispostos a fazer esse atendimento, né? E então que tem promove também essa barreira, né? Então, o que que isso acontece, né? Um deslocamento de longas distâncias para esse atendimento, um impacto ainda maior, né? A pessoa sofreu uma violência sexual, sofreu uma negligência no serviço de saúde que ela procura apoio, e aí tem esse forte impacto emocional, financeiro e físico dessa criança, dessa família, dessa adolescente. A subnotificação e o atraso no procedimento também é uma consequência muito ruim para a saúde, dessas crianças. Fora o estigma e a falta de confidencialidade que existe, né? Então, nesses lugares, muitas vezes a comunicação da rede da assistencial e da saúde, acaba promovendo mais estigma, porque essa menina fica um pouco solta no serviço. Então, alguém precisa, né, o serviço precisaria organizar melhor essa comunicação e esse esquema. Se na cidade que ela foi identificada, foi notificada, precisa transportar para outro lugar, o encarregado de fazer esse transporte é a cidade, o município. E muitas vezes isso não acontece. Pode passar, Ju. Que é o que a gente tem aqui, né, nessa classificação que a gente identificou, né? A gente conseguiu essa informação para entender esses percursos, né? Então, assim, a gente tem desde pessoas que percorrem uma distância de até 100 quilômetros para acessar um serviço de aborto legal. Então, 85% dessas crianças tiveram que viajar até 100 quilômetros, depois de 100 a 300 quilômetros, né?
133 crianças nesse período, e depois a gente tem um número de crianças que tiveram que se deslocar por até 1.000 quilômetros para conseguir acessar o serviço de aborto legal. Então, isso está demonstrando também quantas meninas, né, deixaram de acessar o serviço porque não teriam condições de fazer esse trajeto é, de alguma maneira. Pode passar, Ju. Então, esse caso aqui que a gente coloca como exemplo de um caso extremo, né? De uma pessoa, né, que teve que vir do Pará até o Recife para fazer um procedimento que a gente, então, ilustra esse vazio assistencial muito discrepante Legal, sim. do Norte e Nordeste, né? Pode passar, Ju. Então, assim, a gente tem um comprometimento, né, do acesso ao serviço de aborto legal e dessa, dessa tomada de decisão que vai comprometer o atendimento, né? Então, a gente tem falha do sistema de notificação e as desigualdades regionais, que também a gente compreendeu que tem muito a ver com o racismo estrutural evidenciado, né, pela cor e dessas crianças que são mais afetadas. Diretamente, a gente tem uma violação de direitos reprodutivos aqui, porque, primeiro, né, se a gente teve aquele índice altíssimo de crianças que gestaram e pariram, né, numa idade que a gente sabe que ela teria direito ao acesso ao aborto legal, porque existe o entendimento de ser uma violação, um estupro presumido pela idade dela, a gente se pergunta: será que todas elas decidiram levar a gestação adiante? Ou será que elas não receberam informação a respeito dos direitos dela, apoio na decisão que elas eventualmente poderiam ter tomado e organização do sistema de saúde para encaminhar ela para o serviço, né? Então fica essa interrogação, né, com esses dados. Pode passar, Ju. Era isso. Gente, vou pegar aqui na continuidade e antes de começar a falar dessa sessão, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, porque esse computador aqui às vezes ele dá um problema no som. Mas antes de falar dessa sessão de gravidez e casamento na infância e na adolescência, eu queria destacar, eu sei que a Letícia já mencionou no começo, mas queria destacar o trabalho da Isabela Santana na parte de estupro de vulnerável, né? A gente dividiu o trabalho nessa parte, infelizmente ela não pôde estar aqui hoje para apresentar. Então, dando sequência aqui a essa outra sessão sobre gravidez e casamento na infância e na adolescência, a gente achou interessante dar destaque para esse fenômeno, né, que é pouquíssimo abordado em pesquisas sobre de gênero, até mesmo dentro dos debates de infância e adolescência no Brasil, por conta da vinculação muito forte entre gravidez na adolescência e o casamento, né? O casamento é muitas vezes a causa e a consequência da gravidez na infância e na adolescência. E só para situar todo mundo sobre o que é o casamento infantil, o casamento, essa forma de casamento, ela se refere à união formal ou informal envolvendo pessoas com menos de 18 anos. Então, apesar de ter infantil no nome, a maioria das pessoas que vivenciam esse fenômeno são adolescentes. E esse fenômeno é impulsionado por fatores como a pobreza, a desigualdade de gênero, a normas culturais discriminatórias e a baixa escolarização. E como já tinha falado anteriormente, né, da vinculação muito forte com a gravidez na adolescência, é importante destacar que esse fenômeno também está associado a riscos de complicação e mortalidade no ciclo gravídico puerperal, ao abandono escolar, né? A evasão escolar está muito associada, assim, ao casamento infantil, à limitação de oportunidades econômicas, né? Inserção no mercado formal, à manutenção intergeracional da pobreza e da desigualdade, maior vulnerabilidade à violência por parceiros íntimos e restrição do direito à infância e à liberdade.
e como alguns organismos internacionais têm retratado também, esse fenômeno também tende a mostrar um destaque aí, um aumento dentro de crises epidemiológicas e climáticas. Pode passar adiante, por favor. E para retratar esse fenômeno aqui dentro do Brasil, primeiro a partir de dados secundários, e depois eu vou falar dos dados que a gente encontrou aqui na pesquisa, mas para falar um pouco dessa dimensão, assim, do porquê que é necessário falar sobre casamento infantil, né? Que a gente tem às vezes uma ideia de que essa é uma realidade desassociada do país, mas no Brasil, 26% das meninas se casam formal ou informalmente antes dos 18 anos e 6% antes dos 15 anos, o que é, assim, dados, assim, bastante alarmantes, né? Em 2023, se tratando só dos dados de casamentos formais registrados aí pelos cartórios brasileiros, durante esse ano foi registrada uma média de 15.300 casamentos ao ano envolvendo pessoas com menos de 18 anos. E recentemente saíram dados do censo de 2022 do IBGE, que foi acho que no final do ano passado, né, que foram divulgados esses dados. E aí a gente pega o recorte de estupro de vulnerável novamente, assim, para dar esse destaque desses dois fenômenos vinculados, para dizer que 34 mil crianças e adolescentes até 14 anos em 2022 estavam vivendo uma união conjugal no Brasil e dessas, 70% eram crianças e adolescentes negras, né? E falando dos dados territoriais, o estado de São Paulo, ele concentra o maior número absoluto, o que é, enfim, importante principalmente, né, para o coletivo que tem sede em São Paulo, da importância, assim, da relevância que São Paulo tem sobre esse fenômeno. E falando proporcionalmente, o Amazonas representa a maior proporção relativa, com 0,11% das uniões envolvendo pessoas nessa faixa etária. Pode passar adiante, por favor. E só para retomar também, né, que em 2023, só volta ali, por favor, rapidinho, Ju. Esse dado de 2023, e de 2022 também são importantes, porque é importante destacar que em 2019 o Brasil sancionou a Lei 13.811, que proibiu o casamento de pessoas menores de 16 anos e ainda, né, permite essas uniões entre adolescentes de 16 ou 18 anos, mas com autorização judicial. Então, esses dados, eles, apesar de serem dados altos, dados altos e significativos, eles vêm depois dessa lei, né? E essa lei, ela, enfim, como visto em vários outros países, quando alguma lei desse tipo é sancionada, a gente tende a ver uma queda, uma ligeira queda. Então, a gente consegue inferir também que antes esses dados eram ainda maiores. Pode passar, por favor. E aí, né, os dados da saúde que a gente trabalhou partem justamente desse marco legislativo de 2019 e a gente encontrou 20.903 casos de nascimentos dentro de casamentos infantis. Além deles, a gente também identificou nas categorias ali de união civil dados sobre meninas divorciadas, separadas judicialmente ou viúvas, e a gente também contabilizou, né? A gente não só falou de casamento infantil naquele momento, mas de meninas e crianças e adolescentes que também vivenciaram essa experiência ali no passado e que também estavam gestantes. Então, no total, a gente contabilizou 21.706 casos. Desses, 65% dos nascimentos dentro desse contexto é de crianças e adolescentes negras, né? Mais uma vez, esse destaque para desigualdade racial nos dados da saúde. E vimos também, dentro dos dados de violência contra crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos, de crianças gestantes e casadas, ou que já foram casadas, 3.852 registros, né, de violência.
o que também é um dado bastante alto e que também dialoga com o que eu falei antes, né, da maior exposição dessas meninas a situações de violência com seus parceiros, principalmente por essa hierarquia, além de gênero, também a hierarquia muitas vezes de idade, né, por uma diferenciação de idade não tão alta, por exemplo, como em outros países, como a gente tem uma ideia meio estereotipada do casamento infantil, mas que no Brasil essa diferença é um pouco menor, uma média aí de 9 anos de diferença, mas que também, né, já significam uma diferença bastante consistente. E aí, indo adiante, 16% desses casos gerais, né, desses 21.706, já eram casos de uma segunda gestação, o que dialoga com o que Ana e Juguada trouxeram sobre esse ciclo de revitimização, né, dessa ausência de acompanhamento e assistência dessas meninas quando chegam a primeira vez dentro do sistema de saúde, de serem acompanhadas, né, com métodos contraceptivos, se elas estão dentro desse casamento, ou mesmo uma denúncia, né, já que de meninas menores de 16 anos isso seria um crime, ou até mesmo um acompanhamento em termos de planejamento familiar, né? Pode ir adiante, por favor. E aqui eu vou trabalhar um pouco mais aprofundadamente nessa desigualdade racial, né? Um destaque aqui, a gente consegue ver um destaque grande aqui de meninas pardas, totalizando 60% aproximadamente. Meninas pretas totalizam quase 4,5%. Brancas, 26,84%, indígenas, 4,42%, amarelas, seguindo com 0,49%, e a quantidade de informações registradas como desconhecidas em 3,52%. Vocês percebem que essa proporção racial ela se repete em várias das sessões que a gente está trabalhando aqui, né? Primeiro vem as pardas, depois as meninas pretas, depois meninas brancas, indígenas, amarelas e depois esse número de desconhecidas. Pode passar adiante. E aqui eu não vou me aprofundar, até porque isso é tema de discussão da próxima sessão, mas só para trazer esse recorte dentro da questão do casamento infantil, que é a escolaridade, né? Como eu falei anteriormente, o casamento infantil está muito relacionado à evasão escolar. Mais para frente vai ser falado sobre distorção e idade série. E aqui a gente tentou analisar principalmente como isso acontece em meninas que estão no ensino fundamental 2, né? Que estão aí entre 11 e 13 anos. E, em resumo, a gente identificou que essa defasagem é 2 vezes maior entre adolescentes de 12 e 13 anos casadas ou que já foram casadas em comparação às solteiras, né? Então, as meninas casadas, elas têm 2 vezes a mais chances de evadirem das escolas do que as meninas solteiras e gestantes também, né, nessa idade. Pode passar adiante, por favor. E aqui, mais uma vez, aquela taxa que fala sobre a proporção da incidência desse fenômeno dentro das unidades da federação, dividido por 1.000 habitantes, né, para a gente conseguir aí entender a taxa de nascidos vivos de crianças e adolescentes com menos de 17 anos casadas ou que já foram casadas. E aí a gente vê um número bastante de destaque, que é na unidade da Federação de Rondônia, né? A taxa, para vocês terem uma ideia, é de 0,325, né? Aí depois segue o Acre, por exemplo. Também vou falar das 10 principais, tá? Aí vem o Acre já com menos, com 0,275, Tocantins com 0,262. E aí vou dar sequência sem comentar tantos dados, mas vou falar da última unidade da federação. Aí vem o Mato Grosso, o Alagoas, o Pará, vem o Piauí, Paraíba, o Maranhão e o Mato Grosso do Sul. E aí a gente vê que tem uma concentração aí de unidades da federação, assim, proporcionalmente, né, como esse fenômeno incide, do norte,
do Nordeste, principalmente do Norte e do Nordeste. E aí, nesse gráfico, a gente foi identificando com a gradação de cores. Pode passar adiante, por favor? Nesse gráfico seguinte, a gente consegue comparar também regionalmente. E o Nordeste aparece como a região de mais destaque, com 32,72%. Em sequência, vem o Sudeste, com 29,59%. E aqui a gente está comparando quantitativamente, não é proporcional, né? Em sequência, vem o Norte, com 13,83%, já com uma quantidade bem menor, né, do que as duas primeiras, tendo um diálogo maior com o que foi encontrado no Sul e também no Centro-Oeste, né? O Sul com 11,54%, Centro-Oeste com 10,2%, e depois esse dado desconhecido, né? Mas se a gente for analisar proporcionalmente, a gente consegue ver que o Norte certamente tá em maior destaque do que o Sudeste, assim, com certeza. E eu vou passar adiante também para a próxima pessoa que vai falar. Bom, gente, então para fechar, a gente olha agora para a taxa de distorção idade-série das crianças e adolescentes que deram à luz nesse período, né, em que a gente analisou, 2019 a 2023. A distorção idade-série, ela é a taxa a proporção de estudantes que estão 2 ou mais anos atrasadas naquilo que o Ministério da Educação consideraria ideal para a idade. Então, a gente olhou para essa escolaridade dentro das crianças e adolescentes que pariram ali nesse período. Essa taxa, ela se concentra nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, então, principalmente ali, né, 14 para cima, que é onde as gestações também aumentam. O IBGE tem um dado de que mulheres entre 14 e 29 anos apontam a gravidez e os afazeres domésticos como as principais causas para o abandono escolar. E os dados da PNAD nos mostram que ter filhos na adolescência reduz em 52% a chance de frequentar a escola e em 32% a chance de completar o ensino fundamental. Então, quando a gente olha, né, para aqueles números que a gente já passou, a gente teve 82.604 nascidos vivos de crianças e adolescentes com menos de 14 anos. E dessas meninas de 14 anos, a gente vai olhar isso em todas as idades depois, 65,69% tinham distorção, né, uma taxa de distorção idade séria. Então, estavam abaixo do nível escolar considerado adequado pelo MEC. Quando a gente também observa as crianças e adolescentes com taxa de distorção idade série, a gente vai ver de novo aquela proporção da raça-cor, né? Então, 77% das crianças com escolaridade inadequada, dentre as crianças que deram à luz aí nesse período, são negras, com a maioria sendo pardas e 6,2% sendo pretas. Aqui a gente tem esse dado olhando especificamente para cada uma das idades que a gente analisou. Então, a faixa rosa é a escolaridade adequada, a faixa roxa é a escolaridade inadequada e o verdinho ali é o que a gente tem de não informado da escolaridade, né? A gente vê que a partir dos 14 anos, essa taxa de inadequação, ela aumenta bastante significativamente. Então, quando a gente chega aos 17 anos, as meninas que tiveram filhos, elas têm 83,4%, 83,4% delas está com um nível de adequação escolar inadequado, né? E isso, para todas as idades que a gente olhe, é de certa forma assustador, porque a gente está vendo que praticamente todas as meninas que dão à luz na infância e na adolescência estão tendo o seu futuro ali afetado, de certa forma, quando a gente olha para a questão da escolaridade. E aí, aqui de novo, olhando para aquela questão da raça-cor, a gente tem aquela mesma concentração que se repetiu durante toda a apresentação da pesquisa, né? O foco da escolaridade inadequada
em meninas pardas e meninas pretas. De dados, acho que era isso que a gente tinha para apresentar. E aí agora eu passo para a Lê para terminar de apresentar o projeto. Bom, gente, apenas para finalizar, dizer para vocês que os produtos do observatório são os que estão colocados a seguir. Pode passar, Ju. O site, então os dados estão todos disponibilizados nesse site que chama observatoriocriançanãoemãe.org.br. No site é possível vocês encontrarem tanto os dados da primeira pesquisa que eu comentei, que foi feita no âmbito municipal, quanto os dados que foram apresentados hoje a nível nacional, olhando ali nas barras de cima. Pode passar, Ju. Além do site, a gente também elaborou um relatório de dados com todas as informações que a gente colocou aqui. Então, é uma publicação um pouco mais extensa, mas que compila grande parte das informações que a gente achou que mereceriam destaque. E mais do que isso, imprime a nossa narrativa sobre a interpretação dos dados que foram compilados pela empresa que a gente contratou para produzir a primeira base de dados a partir do DataSUS. É importante dizer que, para além desses materiais produzidos pelo próprio coletivo, os dados também vão ser disponibilizados diretamente pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania no site do Observa DH. Então, vão ser dados que vão estar ali no site oficial do governo, como dados produzidos pelo coletivo em parceria com o governo federal. Pode passar, Zin. E para finalizar, acho que eu gostaria de agradecer, reforçar que acho que é o primeiro momento, quando a gente desenhou esse projeto, a gente não imaginava que ele ia ser. A gente sempre imagina que vai ser um projeto legal, mas a gente não imagina que a gente vai produzir algo tão importante, tão relevante. Então, eu queria reforçar enormemente o meu agradecimento a toda a equipe, a todas as pesquisadoras, porque sem essa equipe a gente não teria conseguido produzir um trabalho que, para mim, é tão relevante para a gente pensar as nossas atuações, mas também para guiar políticas públicas, assim, acho que mostra muito da capacidade do coletivo, né, enquanto organização, junto com essa equipe maravilhosa que eu espero poder contar novamente, de produzir evidência científica de qualidade para garantir a nossa incidência nas nossas pautas, né, para mostrar a relevância da construção de políticas públicas cada vez melhores.